Bom, boa tarde a todos. Então, dando continuidade à série de encontros, o MAC Encontros Artistas, que é organizada pelo Grupo em Crítica e Arte e Curadoria do Departamento de Artes Plásticas da ECA, em parceria com o Museu de Arte Contemporânea. Eu gostaria de agradecer a presença do artista Fábio Tremonti. Obrigado por ter vindo falar conosco, pela disponibilidade. E gostaria de dar a palavra a você para a sua fala. Obrigado. Eu agradeço o MAC, agradeço o grupo de pesquisa, o Tadeu, por ter me convidado. É sempre bom ser chamado para falar do próprio trabalho, porque te faz parar para pensar sobre o seu processo e sobre as conexões em que os trabalhos mais antigos e os trabalhos atuais eles têm entre eles. E para hoje eu fiquei durante alguns dias pensando em como apresentar e que trabalho mostrar, porque já tem alguns anos de produção, né? E inicialmente o meu trabalho ele era um trabalho só de desenho. Então durante muitos anos eu desenhei, tinha uma coisa de um desenho, uma prática meio obsessiva de desenhar, assim, desenhava todo dia, muitas horas por dia. Então eram pilhas e pilhas de desenhos. E com o tempo, o desenho foi dividindo lugar com outras práticas. E teve um trabalho que foi importante para esse começo de começar a olhar e produzir outras coisas, que foi uma exposição que foi a Ocupação no Paço das Artes, em 2005, e que os artistas eram convidados a ficarem durante 10 dias lá no Paço, produzindo. Como se levasse o seu ateliê para lá, ou algo assim. Eu levei a minha mesa de trabalho e ficava lá durante a tarde, durante esses 10 dias, produzindo. E aí foi quando eu comecei a experimentar essas outras práticas. Aqui, essa foto é muito ruim, mas é a única que eu tenho desse período. Eu comecei a devagar experimentar outras coisas, então principalmente aqui era o material. Tem o desenho ainda, mas eu comecei a recolher alguns papéis que eu tinha em casa que não eram só os papéis para desenhar. Então, eram papéis de bloco de anotação, folha pautada, ficha, papel quadriculado. E aí tinha umas coisas com durex, com fita crepe. E foi esse trabalho ele é marcante, porque depois ele vai... Acho que ele ecoa até hoje em muitas coisas que eu faço. Mas foi quando eu comecei a tatear e experimentar outras coisas. Tem até alguns desenhos que eles são um pouco um objeto. E aí, em seguida, no ano seguinte, eu participei do programa de exposições do Centro Cultural São Paulo. E aqui, apesar da montagem ser muito uma montagem de exposição, os trabalhos todos separadinhos, mas já tinha algumas outras experimentações aqui, como tinha os desenhos lá no fundo. São alguns dos desenhos que fiz lá no Paço, tinha alguns outros desenhos ali também novos, mas eu tinha algumas pinturas, fotografia, foi quando eu comecei a experimentar o vídeo também. Mas aqui também tem coisas que já vinham de antes, além do desenho. O título tem uma relação com a paisagem, com os meus... Antes de eu ir para esse desenho com materiais um pouco mais precários, eu comecei a fazer alguns desenhos direto na parede. E essas paredes elas sempre tinham os desenhos e alguma
uma parte da parede era pintada de uma cor que era o azul. Então, a cor azul ela me acompanhou durante muitos anos. E os títulos eram sempre paisagem 1, paisagem 2. Então, o desenho e a relação com a paisagem, a representação, a tentativa de representar a paisagem também sempre estiveram presentes nos trabalhos. E aqui a temática era um pouco essa da paisagem, principalmente do mar, da praia. Isso eu acho que também é outra coisa que continua até hoje na minha produção. E uma coisa que tem aqui, quer dizer, que não tem aqui, mas eu acho que tinha antes lá no trabalho do Passo, aqui foi legal porque eu podia ficar experimentando o espaço, né? Como não era uma exposição que tinha que ser terminada, era o processo do trabalho, então esse espaço ele mudava constantemente a configuração dos trabalhos no espaço mudava o tempo todo. E aqui é um trabalho que, no ano seguinte, é o do Centro Cultural São Paulo, que é uma proposta que é na Galeria Vermelho, que sempre tem, as exposições têm uma proposta de intervenção na fachada. E não sei se vocês, quem conhece, na Galeria Vermelho, tem um muro preto que cerca. Agora é só de um lado, né? Antes era de todos os lados. E a proposta era fazer alguma coisa como se eu estivesse apagando a galeria e revelando a paisagem que é tampada. E aí eu fotografei o céu e fiz uns lambe-lambes, né, com a mesma imagem, repetindo. Se repetindo e criando essa camuflagem, né, o título do trabalho até. E acho que esse trabalho ele só é possível por conta das transformações que aquele trabalho do Passo foi trazendo para mim, sabe? Até aqui embaixo? Porque é como se fosse o muro que tem atrás da galeria. Então, eu apagava o prédio, mas é como se o muro de trás ele continuasse. Aqui tem um detalhe, e esse trabalho também, como ele era feito de papel e estava exposto ao tempo, na chuva, ao vento, ele foi, com o passar da exposição, ele foi caindo, e eu optei por deixar também ele cair, porque era uma camuflagem, né? O prédio estava só de uma maneira escondido na paisagem, e conforme o tempo foi passando, essa paisagem ia caindo e o prédio ia se revelando novamente. Bom, como eu disse que tinha uma parte da produção em que eu pintava as paredes e eu desenhava nas paredes e também pintava, sempre cobria uma parte da parede com a cor azul. Eu participei de um projeto com mais dois artistas, que é o Diogo de Moraes e o Rafael Campos Rocha, em que a gente criou um projeto que era um projeto de exposição chamado Gabinete, que era uma exposição nossa, de nós três, mas que durante a exposição, o processo de montagem, a gente convidava outros artistas a participarem. E a montagem da exposição era feita de maneira em que os trabalhos eles fossem montados de maneira em que os artistas, a gente não identificava os trabalhos, então eles não estavam, era uma coletiva, mas não era cada artista no seu canto. A gente montava como se fosse um gabinete de curiosidade. E os trabalhos eles iam se confundindo, alguns trabalhos podiam até
trabalhos que eram parecidos podiam ficar próximos. E diz o Rafael, que foi quem teve a primeira ideia e chamou a mim e o Diogo para participar, que foi depois de ver a minha exposição no Centro Cultural São Paulo que ele pensou em um projeto que os trabalhos fossem montados dessa maneira. E tem uma especificidade dos trabalhos também entre os artistas, na verdade, que eram artistas ou são artistas que lidam com vários tipos de material, que tem uma produção, de uma certa maneira, fragmentada, ou que podem contar várias histórias com seus trabalhos. E essa foi a montagem da primeira exposição do gabinete. E dentre alguns trabalhos que eu mostrei lá, as paredes pintadas eram um trabalho. As cores da parede, elas remetiam às cores usada pelo museu no material gráfico. Então, no convite, no folder, eles usavam o rosa, o azul e o cinza. Então, as cores aqui entram como já entravam antes, apesar de não ser mais só o azul, como uma cor que compõe um ambiente. Também. E acompanhava essa exposição. Tem aqui embaixo uma pilha de... A gente fez um fanzine com nossas histórias em quadrinhos. Agora o Rafael já tem uma produção de quadrinhos mais profissional, mas antes era uma coisa que a gente fazia e guardava, mandava para os amigos só. Então a gente resolveu juntar essa e fazer tipo, uma compilação com nossos quadrinhos numa publicação para a exposição. E pensando nas cores também, na exposição antes aqui no Centro Cultural São Paulo, quando eu fiz algumas pinturas, as pinturas também elas têm uma coisa da cor, né? Não é uma pintura figurativa, é uma pintura onde eu ocupava a superfície da tela com cores. Que era já uma vontade de fazer alguma coisa mais nesse sentido, de criar uma ambientação com essas cores para a exposição. E aí, depois do gabinete, eu também comecei a pensar em uma outra maneira de organizar os trabalhos que pudessem não ser exatamente só nas paredes, né? Uma maneira de mostrar essa produção que agora tinha uma certa fragmentação, uma diversidade na linguagem, como combinar isso sem ser necessariamente como um quadro ou dividido entre as categorias dos trabalhos. E além disso tinha a coisa de ter uma produção muito grande e querer dar um pouco de vazão também na maneira de como mostrar, sabe? E aí eu comecei, então, a pensar na coisa da mesa de trabalho, porque tem uma coisa do processo de trabalho, conforme ir produzindo e deixando as coisas à vista no meu ateliê para ir convivendo com essas coisas. E, às vezes, por mais que elas possam parecer coisas que são muito diferentes, em algum momento elas se tocam e só dá para perceber isso no dia a dia, convivendo com elas. Essa foi a primeira mesa que eu montei. E aí tem trabalhos, tem gravura em metal, pintura, fotografia, as coisas mais diversas e de momentos diferentes. Isso é importante, de repente começar a pegar coisas que estavam guardadas e começar a mostrar com coisas mais recentes. Essa foi já uma outra mesa numa segunda exposição do gabinete, que foi na Galeria Virgílio. E essas mesas elas podem ter objetos que se repetem, mas cada vez que ela
que elas são montadas, elas têm um outro título, porque o lugar é outro, a configuração dos objetos e dos desenhos na mesa é outra, e o contexto da exposição geralmente é outro. Mas essas mesas elas têm uma coisa, ainda que vem do gabinete, que é uma forma de apresentar como se fosse uma coleção. E aí começam a surgir já outras coisas que não são só, não é o desenho, não é uma escultura, coisas só feitas por mim, mas eu também começo a colocar nessas mesas algumas coisas que eu vou coletando. E é uma outra prática também de coletando objetos que eu acho que podem virar alguma coisa. E às vezes eles viram alguma coisa dentro de um contexto dessas mesas. E aí, no ano passado, eu fiz uma exposição em que eu resolvi mostrar essas mesas. Na época, e ainda hoje, eu penso que foi a última mesa que eu montei com esses objetos. E aí, uma sala em que eu ocupei ela, aí não só na mesa, mas também as paredes, com objetos que estavam nas outras duas mesas e outros objetos que ainda estavam guardados. Então, era como se fosse uma espécie de um saldão, onde você abre as gavetas, abre os armários e coloca tudo para fora e fala, bom, está aqui para... Tipo, agora eu quero vender tudo isso. Na verdade, era uma maneira de eu me desfazer, mas não materialmente deles, mas de ter um desapego dessas coisas que vão ficando guardadas. Porque eu acho que, assim como a exposição do Passo, ela marcou um momento de pensar e começar a experimentar algumas outras coisas, mesmo pensar outras coisas no trabalho. Esse trabalho, ele também ele marca um outro momento. E acho que é um momento em que ele vai marcar, na verdade, um passo para um lugar onde eu ainda não sabia para onde ir. E que talvez tenha levado um tempo maior para eu repensar a produção, porque aqui já tinha mais de 10 anos que eu estava produzindo e acho que algumas coisas começam a não fazer mais sentido e você quer começar a fazer outras coisas. Então, foi bom ter feito essa exposição. Tem coisas coletadas também. Tem algumas pedrinhas, tem uns objetos de plástico, tem uma borracha que eu cortei no meio. Então, essa coisa da coleta ela vai ficar mais recorrente em um trabalho mais atual agora, mas aqui já começava a aparecer essas coisas. Tem dois pedaços de lixa que eu também peguei e coloquei aqui. E eu ia convivendo com isso também durante muito tempo. Isso ia ocupando a minha mesa de trabalho no ateliê. E aí vem esse trabalho que é do mesmo ano, mas ele é posterior. E aí eu falo que é um trabalho que ele está ele vem depois do final de alguma coisa, mas que ainda está num processo de saber para onde ir, apesar de ter coisas nele que vem dos trabalhos anteriores, né? Eu acho que não é uma coisa de procurar uma ruptura e começar tudo de novo, mas de começar a procurar um outro caminho, mas é impossível você tomar um outro caminho sem trazer com você coisas que já estão
tão fortes, né? Então a cor é algo que continua aqui. Na verdade, esse trabalho ele aparece como um primeiro trabalho no gabinete em Recife. Acho que dá para ver aqui na foto. Ali naquela foto ali em cima tem uma parte dele. Tem uma pintura e tem um objeto embaixo. Esse objeto, no gabinete de Recife, foi um objeto que eu achei no museu e resolvi trazer para a exposição. Mas ele não tinha sido pensado como o trabalho que foi feito depois, em 2009. Foi vendo essas fotos que eu pensei, nossa, isso podia virar uma outra coisa. E aí o museu tinha me... Como mandasse os trabalhos, eles me disseram que mandariam aquele objeto junto, mas eles não mandaram. Então eu encomendei um objeto que parecia com aquele que eu tinha usado. Mas dessa vez pensando que isso era um trabalho único e não várias peças separadas. E na TV tem um vídeo que é que quando ele está nessa situação, ele faz parte desse trabalho, que é o campo, mas ele pode ser um vídeo à parte que chama Hora de Céu Azul. Então ainda tem uma coisa parecida com as mesas, que é de juntar alguns fragmentos e criar um único trabalho, mas que parte desse trabalho pode ser visto separadamente. O vídeo aqui, ele faz parte dessa instalação, mas ele pode ser um vídeo também separado. Pode ser mostrado só como um vídeo, mas ele tem outro título, é uma outra coisa. Chama Hora de Céu Azul. Tem uma coisa que eu não tinha pensado, mas esse vídeo ele tem uma coisa de camuflagem, não só por causa do azul do céu, mas porque ele também se camufla em pintura. Quer dizer, porque ele é um vídeo que ele é só o céu azul, 1 hora, ele tem movimento, mas você não vê porque 1 hora do céu azul, 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 sem nuvens, tem alguma região? Não passa nada. Não passa nada. Então ele acaba um pouco se camuflando em pintura, né? E essa pintura de campo de cor que eu não tinha pensado. E a pintura que tem embaixo, eu tinha. Então, na verdade, eu mandei fazer depois um objeto parecido com o que eu tinha encontrado no museu. Que era tipo uma vitrine. E que eu usei de cabeça para baixo, no chão. A pintura é minha. Bom, e aí eu falo que aquele a mesa. E a mesa marca o fim de alguma coisa que ainda não sabia muito bem o que era, mas era, na verdade, o fim de uma vontade de mostrar esses trabalhos, de continuar produzindo essas mesas de maneira infinita. E aí esse trabalho, eu acho que ele está no meio para eu pensar que caminho eu queria tomar. E aí surge esse outro trabalho. Eu costumo colecionar algumas imagens que eu acho na internet e que eu acho que eles podem... São imagens que me interessam, às vezes só visualmente, às vezes o assunto da imagem. E uma dessas imagens, ela me interessou porque eram 2 trabalhadores, acho que na Tailândia, e que eles carregavam tijolos, mas eles carregavam isso... Eles faziam um cubo de tijolo, os tijolos soltos, e amarravam 2 cordas e amarravam numa ripa de madeira e carregavam isso num trajeto pela rua, né, do depósito até a construção. E aí era um momento em que eu estava olhando para o espaço da rua, assim, vontade de fazer trabalhos que tivessem agora num outro lugar, que não fosse só um lugar dentro de uma galeria, dentro de um espaço expositivo, mas que os trabalhos acontecessem na rua, ou que pudessem ter uma parte na rua, uma parte dentro. E aí essa foto me fez pensar em outras coisas. Também tinha outras coisas que eu estava pensando, estava também
preparando um projeto para pesquisa de mestrado, e eu tenho uma prática que é de caminhar. Assim, eu faço muita coisa a pé, às vezes trajetos que dá 1 hora de caminhada, então não preciso pegar um ônibus, eu faço a pé. E ver essa foto me fez pensar que as caminhadas podiam começar a também me trazer coisas para a produção de trabalhos. Aí eu resolvi, então, fazer um cubo de tijolo. Convidei um amigo para a gente passear carregando isso. Era alguma coisa... lembra um trabalho, mas o nosso ritmo é um ritmo de passeio. Eu vou passar um trecho do vídeo. Eu acho que ele precisa de uma versão feita de dia. Ele aconteceu à noite porque ele teve uma mostra de performances num espaço, no Centro Cultural ali na Vila Madalena, e aí eu fui chamado para fazer alguma coisa e eu fiz esse trabalho. O trajeto não é definido, então eu e o Jaime, a gente sai ali andando pelas ruas da Vila Madalena e vai passeando e vai deixando o caminho acontecer. É claro que esse tijolo, ele chega uma hora que começa a pesar, né? E aí a gente acaba voltando pro ponto de partida. Vou colocar um pouquinho para o final.
quando a gente volta para o ponto inicial, a gente abandona esse objeto na rua. Eu acho que esse trabalho me fez também pensar uma outra coisa que era uma vontade de começar a se apegar menos ao objeto, né? Eu acho que não à toa que a exposição do Ateliê 397 chama-se Nada Mais. Acho que é claro que isso é difícil às vezes de pensar em você não guardar alguma coisa do trabalho, né? Porque nesse caso tem pelo menos o vídeo, mas vinha nessa vontade de começar a querer ter um certo desapego com o objeto do trabalho, o objeto final. Acho que ainda é uma coisa muito de um exercício, de estar pensando ainda sobre isso. Mas talvez de ir para a rua e de começar a pensar esse outro espaço como um espaço para trabalho possa pode permitir que essas coisas aconteçam. Acho que ainda é uma coisa que está muito em processo ainda. Esses trabalhos eles são muito, muito recentes. Não seguiram. Não, os organizadores do evento sabiam que ia acontecer, mas a coisa tinha algumas performances lá que eram intermináveis, então duravam horas. Então, num certo momento, eu pegava o objeto que estava ali num canto, onde as pessoas estavam, e saía para a rua. Então, se alguém notasse, quisesse seguir, mas não tinha um anúncio, porque a vontade era que isso também fosse um pouco... Não fosse um evento, né, um momento. Era um passeio que a gente estava dando com um objeto, mas era um passeio. Não, só com esse objeto que é um cubo de tijolo, Porque era uma coisa que, por ser um cubo de tijolo, podia parecer que a gente estava trabalhando, carregando aquele tijolo para algum lugar. Então, isso podia passar um pouco despercebido pelo movimento da cidade. Mas, ao mesmo tempo, como eu e a pessoa que estava comigo, a gente sabia o que a gente estava fazendo, então a gente também pois não ter um ritmo de trabalho porque a gente não estava trabalhando, né? Então a gente está caminhando, a gente está passeando. É claro que isso... E aí, pensando nisso, por isso que eu não queria anunciar no evento para as pessoas seguirem. Esse é um trabalho recente, ele se chama Ilhas, ele tem a coisa da cor da parede. Eu fui chamado para fazer aqui um projeto corredor que tem no Museu de Arte de Ribeirão Preto, que na verdade é projeto parede que chama, né? E é a parede da escada que dá acesso ao segundo andar do museu. E eu pensar de novo, né, um trabalho para um lugar, para um museu, para dentro de um museu, mas que ele pudesse ser um trabalho que durasse o tempo dele. E aí eu já tinha esse projeto, estava pensando num projeto de fazer um trabalho com plantas. E aí eu achei que esse lugar, por ser uma parede que acompanhava uma escada e que é um antigo casarão, talvez de algum barão do café, alguma coisa assim lá em Ribeirão Preto, e que hoje é um museu, criar esse ambiente que parece um ambiente caseiro, acho que parecia ser bacana. E aí a cor, inicialmente usaria aquele rosa choque usado no campo. Mas, pela dificuldade do museu em encontrar a cor, a gente resolveu pintar dessa cor, e que eu acho que caiu muito melhor para esse trabalho, porque acho que
parece mais um ambiente de casa mesmo. E é engraçado que, às vezes, andando por aí, eu vejo algumas casas, acho que já mais de 2 ou 3 vezes, algumas casas que tem uma parede dessa cor e uma plantinha dessas, uma samambaia ou dessas flores, dessas plantas pendentes, penduradas. As foi assim? E eu acho que traz alguma coisa também que pode não ser trazer um objeto como planta, samambaia, outras plantas essas plantas que as folhas nascem e caem para um ambiente de um museu. Acho que está dentro ainda dessa vontade de sair desse ambiente de dentro da arte e buscar coisas que estão na rua ou fora, né, desses espaços. Esse é um outro trabalho que acontece na rua. Eu fiz uma pesquisa com... Não, acho que eu vou mostrar um trabalho antes de falar desse. Não, acho que eu vou mostrar esse, depois eu mostro. Acho que nessas caminhadas eu comecei a recolher algumas pedras. Então, mesmo que eu queira parar de juntar, eu comecei a coletar uma outra coisa que são pedras que eu encontro na rua. Mas elas precisa ser pedra, não pode ser um fragmento de um pedaço de cimento. Precisa ser pedra. E tem alguns tipos de pedras que são mais encontrados pelas ruas, que são britas ou umas pedras brancas de jardim. E aí eu procurei no mapa da cidade de São Paulo alguns lugares em que tivesse pedra ou alguma coisa parecida no nome. E encontrei na Zona Norte uma rua que chama Rua Pedras, tem um bairro que chama Pedreiras, tem um Jardim das Pedras. E esse trabalho, na verdade, ele surgiu por conta de uma proposta, de uma disciplina que eu fiz no mestrado no semestre passado, que era de fazer uma intervenção na Praça da Sé. Uma intervenção, algum trabalho lá. E eu pensei em algumas coisas, mas eu queria tentar pensar num trabalho que ele fosse um pouco mais silencioso. E aí, lendo algumas coisas, eu encontrei uma poesia do João de Barros e um do João Cabral de Melo Neto, em que eles falam da pedra. E principalmente do João Cabral de Melo Neto, que ele tem um que chama Educação pela Pedra. Em que ele fala os dois falam de caminhar pela rua e perceber o tempo impresso nos muros, o tempo que vai passando pelas calçadas, as pedras que vão testemunhando esse tempo que passa. Então eu resolvi fazer isso, levar uma pedra, saía da Praça da Sé, e aí de ônibus eu ia até essa outra região da cidade e trocava a pedra, deixava a pedra que eu levei lá e pegava uma outra pedra e trazia para a Praça da Sé. E isso aconteceu 4 vezes, né, em cada região da cidade. E escolhi o ônibus para poder ver a mudança na paisagem da cidade durante esse trajeto, que é uma outra coisa que tem sido do meu interesse agora, de ver como você saindo do centro, indo para o bairro, como a paisagem vai se modificando. E, na verdade, a troca de pedra era só um pretexto para fazer um passeio para algum lugar da cidade que eu não conhecia. Bom, e aí, as pedras que eu recolho e que eu recolho sempre que eu saio de casa, principalmente se eu vou fazer algum trajeto a pé,
isso tem virado um outro trabalho que ele está em processo. E que, por enquanto, ele pode ser montado numa mesa, né? Então, eu volto lá para quando eu comecei a colocar os objetos, os desenhos, e apresentar sobre uma mesa. Não é todo dia que eu recolho pedra, tem dia que eu não saio de casa, tem dia que eu vou fazer o deslocamento de ônibus ou metrô, então é importante que eu faça pelo menos um trecho do caminho a pé para eu poder recolher uma dessas pedras. E a pedra ela serve de pretexto para eu estar mais atento ao meu caminho, ao trajeto, ao entorno. E os deslocamentos eles têm feito parte atual da minha pesquisa e da minha produção. Então, os trabalhos que estão agora em processo, que são projetos, mas eles estão em desenvolvimento, são também trabalhos que têm o deslocamento como acho, principal ativador deles. Bom, eu acho que é isso. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, o artista. Aqui na ECA. Eu perguntei onde ele se formou. Foi aqui na ECA. Tem uma coisa que você deixou de fora que eu acho que seria legal de você falar um pouco, que é a sua experiência com performance. Como que, nesses trabalhos que você está tratando do deslocamento, essa dimensão do corpo, e claro que de uma forma talvez um pouco mais desmaterializada ou menos menos visível como um trabalho fechado que, enfim, com uma performance que se apresenta num lugar e que tem mais ou menos um tempo que ela acontece, mas essa performance que você faz, que ela está meio diluída na vida, no cotidiano, no espaço da rua, né? Ela acontece de uma forma quase invisível. Eu queria que você fizesse um paralelo entre essa coisa meio performática que tem nos seus trabalhos atualmente, que tem a ver com deslocamento, e sua experiência anterior com performance, que você não falou, mas... Na verdade, eu até trouxe um material, mas eu estava esquecendo dele. Eu fiz parte de 2001 até 2007 do Grupo Empresa. Eu morei um período em Goiânia e o Grupo Empresa ele começou lá. Eu estudei 1 ano na Universidade Federal de Goiás e a gente era um grupo de alunos e um professor que em 2001 a gente começou alguns encontros para conversar sobre arte e a gente percebeu que tinha um interesse comum entre os participantes, que era a performance. Então a gente começou nossos estudos pela performance e acabou que esse grupo, que era um grupo de estudos, acabou virando um coletivo de produção em performance. O grupo existe ainda hoje, mas eu fiz parte dele só até 2007, de 2001 a 2007. E o grupo ele tem uma coisa, não sei se vocês conhecem o trabalho do Empresa, tem uma coisa muito que lembra muito as performances dos anos 70, a body art. E eu, nesse grupo, eu me colocava muito mais como alguém que pensava performance, que estava pesquisando junto do que propunha as performances, e não como alguém que fazia as performances. Então, acho que é legal mostrar alguns vídeos para vocês verem um pouco do trabalho do grupo.
E aí é claro que esses trabalhos que eu tenho feito hoje, eles vêm de uma herança que eu trago do empresa comigo, por mais que essas ações sejam um pouco diferentes, as performances feitas no grupo, elas acontecem, e eu acho que é uma volta e um resgate de um interesse de alguns anos atrás. Tem um erro no menu, esse trajetória com G. Foi a primeira versão do DVD que a gente fez e o designer se confundiu. Esse trabalho ele é de 2002 e ele foi, a gente apresentou também ele em 2005. Uma coisa que é interessante dos trabalhos de empresa, antes de falar disso, é que eles podiam tanto acontecer num espaço expositivo quanto num espaço público. Então, muitos trabalhos eles foram feitos a primeira vez na rua. E aí depois ele era feito de novo em algum outro lugar, em alguma exposição. Esse, a sua vez, ele foi apresentado a primeira vez no Rio, e acho que até esse vídeo aqui, em frente à Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. E aí depois, em 2005, no Panorama de Arte Brasileira do MAN, curadoria do Felipe Chaimovic. Então, essa coisa também de estar no espaço externo, de pensar a rua agora, também tem uma relação direta com essa produção e com esse trabalho durante o período que eu tive no Grupo Empresa. Ah, não, esse é de um espaço interno. Esse trabalho ele não tem uma duração estabelecida, ele é uma coisa, ele vai acontecendo e vocês vão perceber que quando termina, mas um deles tem que tomar a atitude de terminar. Uma coisa que eles vão, quando um não aguenta mais, ele decide terminar.
Então, o aperto de mão é... Quem toma a atitude de apertar a mão é quem já está no limite. Esse DVD ele tem a produção do grupo de os 5 primeiros anos de produção do grupo. Hoje, uma empresa, além das performances, eles já misturam isso com umas apresentações multimídia, onde tem uma câmera que vai fazendo uma apresentação ao vivo no telão, um VJ que vai editando essas imagens ao vivo. Eles fazem isso dentro de um ambiente que eles vão criando com pedras. Engraçado, até as pedras agora, de um momento que eu não estou mais, tem uma relação com o trabalho. Eu queria... não tem aqui a primeira performance do grupo, que foi uma performance que foi feita na rua. Que é...
Era o Hacking da Vaca, que foi feito na cidade de Goiás. Não sei, achei que tivesse nesse DVD, deve ter na versão nova depois. Nos seus trabalhos, Fábio, os últimos que você mostrou da pedra, das mesas, que você se desapega daqueles objetos, é muito recorrente a apropriação de objetos, né? Você se apropria e requalifica eles. E é essencialmente uma operação do Champiano, enfim, né, que está fazendo ali, mas ele tem uma outra dimensão que é muito diversa, né? Porque é mais um comentário, assim, uma pergunta, que são objetos muito prosaicos, né? A pedra, o papelzinho colorido que você guarda, você se apropria. O que te interessa não é uma dimensão simbólica que aquilo tenha, mas é um exercício que você fala muito do apego e do desapego, né? Parece que tudo é um pretexto para exercitar quase um compromisso pessoal seu de exercitar essa relação de apego, desapego, e o que requalifica o objeto não é a nova significação que ele adquire no campo da arte, no museu, não é uma crítica institucional, mas pelo contrário, parece que é um registro de uma performance, tudo, né? Eu li assim, dessa maneira, né? Mesmo tem uma dimensão estética, você organiza aqueles papéis, é uma pintura de alguma maneira, mas parece que aquilo é um registro tudo é um registro de uma performance, né? E o que requalifica ele, então, é essa dimensão pessoal, poética, que você, esse compromisso seu em exercitar esse apego, desapego, essa projeção de afeto, esse exercício pessoal seu. Eu acho que principalmente essa dimensão pessoal e essa relação de afeto com as coisas, porque eu começava a conviver com essas coisas, né? Agora, assim como essas pedras que eu recolho, os desenhos, os objetos, eu ia deixando eles iam me cercando, até eu não ter mais um espaço para trabalhar, porque estavam todos ali, eu ia convivendo com eles diariamente, né? E as pedras também agora, elas têm um canto, né? Eu fiz uma caixa, então que eu recolho a pedra, até tem uma aqui no bolso que eu peguei vindo para cá, e chego em casa e guardo nessa caixa. E ela está ali, na mesa em que eu trabalho todos os dias, eu vou convivendo com elas, mas ao mesmo tempo é um objeto que não tem nenhum valor financeiro. É uma pedrinha que eu recolhi, mas eu acho que essa pedra ela me faz lembrar desse exercício de estar pensando as coisas de uma maneira cada vez mais, de buscar uma simplicidade nas coisas, sabe? Então eu acho que aí pode ter uma coisa uma mistura de vida pessoal e do meu trabalho também, de tentar buscar uma economia nas coisas. Então, tanto fazer uma caminhada para ir fazer alguma coisa, eu estou buscando um tempo maior para, assim, na verdade, é uma economia de tempo, no sentido de que eu poderia ir mais rápido e voltar mais rápido para poder fazer mais coisas, mas é um exercício de poder levar mais tempo para ir para um lugar e voltar e tentar acumular menos coisas para fazer. Isso não é fácil também, né? Mas eu acho que é uma coisa que eu tenho que eu tenho isso na minha vida pessoal e, de uma certa maneira, na minha produção, isso vai me fazendo lembrar disso o tempo todo. E é claro que ela vai se refletindo também na produção. Eu gostei disso que você falou da requalificação, porque faz pensar que também não é só uma requalificação do objeto, mas também uma requalificação do cotidiano mesmo, do dia a dia, e dos espaços comuns, ou como a rua, né, no sentido de ser um espaço comum, né, onde as pessoas, mas também comum, como aquela coisa da parede da Samambaia, sabe? Que é familiar, né? Mas aí, eu até não sei se você falou isso, mas eu achei super. Você falou que eu estava pensando, eu acho.
eu vou tentar. Porque no caso das samambaias, ainda tem uma coisa um pouco representativa, né? A samambaia acaba tendo uma significação ali. No caso do papel, o Nada Mais, né, que chama o trabalho, o papel não deixa de ser o papel, a pedrinha não deixa de ser a pedrinha. Então, é uma documentação, elas não deixam, não assumem o que você falou, o lugar da arte, né? Elas ficam como um registro mesmo de alguma coisa que aconteceu, que a gente, na verdade, não sabe, porque também é uma história pessoal, afetiva. É diferente de você colocar lá uma foto do Obama, do Lula, e isso é compartilhado, né? Mas eu achei isso aí. E eu não sei, você não falou sobre os seus... Eu conheço uma parte do seu trabalho que é dos Valderramas, e você não falou nada sobre ele. Eu queria saber se você pode falar alguma coisa sobre ele, ou se você não escolheu, porque... Não posso. Na verdade, foi o que eu disse. É difícil pensar o que falar sobre o trabalho, né? Eu tenho uma produção já de 12 anos, então, e eu já fiz muita coisa. Sempre tive minha produção pessoal, mas estive envolvido com alguns coletivos. E um deles o Empresa e um deles o grupo Los Valderramas, que na verdade, esse grupo foi criado por conta de uma ação específica, que foi, acho que aqui tem alguma coisa, que foi em 2002, a Graziella Kunsch, uma artista aqui de São Paulo, e o Arthur Leandro, um artista lá de Belém do Pará, eles propuseram uma ação em cima do Salão da Bahia. Então, a proposta era que no edital do Salão da Bahia, eles selecionariam 30 trabalhos, 30 artistas para o salão. E aí a proposta era juntar 31 pessoas, ou 31 pessoas de coletivos, que enviassem propostas para o Salão da Bahia, mas que tinha como condição, o título era Rejeitados, todos os trabalhos tinham que chamar Rejeitados, e tinha uma condição que era: esse trabalho só pode ser aceito se todos os outros trabalhos com título Rejeitados forem aceitos. A ideia era criar um impasse para o júri, porque seriam 31 trabalhos e só podiam aceitar 30 segundo o edital. E aí o grupo Los Valderramas foi criado para essa ação, porque a ideia, na verdade, era que fossem 31 coletivos. E dentre as pessoas que foram contactadas, algumas toparam, algumas não, e a gente não tinha um número de 31 coletivos. Então, pessoas que participavam de algum coletivo começaram a criar outros coletivos, que eram tipo coletivos imaginários, né? Então, eu criei o grupo Los Valderramas, que era um coletivo que só tinha eu, mas na época ninguém precisava saber disso. O Alexandre, que também era do Empresa, criou o coletivo que era o Valmet. Bom, e aí no fim a gente tinha 31 coletivos e conseguiu, e a gente mandou as propostas para o Salão da Bahia. Se a gente queria criar um impasse para o júri, eles criaram criaram uma armadilha para a gente, porque todos os trabalhos foram selecionados como um trabalho só. Eles juntaram todas as propostas dos rejeitados como um trabalho do grupo Rejeitados. Mas bom, e aí o trabalho, ele aconteceu, foram semanas de debate de como a gente ia mostrar isso, porque ninguém queria mostrar os projetos, mesmo porque os projetos eles foram pensados de maneira a não poderem ser executados, sabe? Como levar uma manada de bois de Goiânia até Salvador, fazer um churrasco com esses bois para os funcionários do museu. Então, no fim, acabou que toda essa discussão que era por e-mail, porque tinham pessoas de vários lugares do Brasil. Acho que isso é o mais legal do projeto, é que conectou gente do Amapá até Porto Alegre. Então, e gente que a gente acabou ficando amigo, e até hoje a gente se fala, independente dos rejeitados, mas criou uma aproximação.
E aí, no fim, o que a gente mostrou foi só o endereço de um site onde estavam todas as nossas conversas iniciais, desde a ideia do projeto até a discussão de como mostraria o trabalho. Mas o grupo Los Valderramas, ele era um grupo de intervenção urbana, mas nunca documentava as intervenções. As intervenções aconteciam e depois o grupo mandava um e-mail para um mailing descrevendo a ação. Ou então se apropriava de situações da cidade. Então, num dia de chuva, a gente mandava um e-mail dizendo que todas as pessoas que saíssem com guarda-chuva vermelho naquele dia estavam participando de uma ação dos Valderramas. Eu acho que também tem muito dos Valderramas agora nessa minha produção mais recente. Porque eu cheguei a dar 2 entrevistas para o jornal, dizendo que eu era a única pessoa do grupo que conhecia todos os outros e eu que era nomeado pelo grupo para falar. Mas isso na verdade, era uma brincadeira, mas foi uma brincadeira legal de fazer. Bom, se ninguém tiver... É porque é engraçado, esses 2 grupos, acho que foi importante a Laís ter recuperado a coisa da performance, assim, porque vários trabalhos, pelo que você falou aqui, você falou de um desejo de voltar para a rua ou estabelecer uma conexão com a rua, sendo que essas performances elas são totalmente desvinculadas do espaço institucional, assim. E eu queria entender, na verdade, como é que foi isso, porque não foi um movimento, acho que como é que é normal a palavra, mas que geralmente você começa um pouco dentro, querendo sair para fora, né? Mas você estava meio fora e depois, ao mesmo tempo, meio dentro, e quando dentro, querendo estar fora, e quando fora, não sei se queria estar dentro. Mas eu acho que, assim, eu me envolvi, tinha os coletivos, mas, ao mesmo tempo, eu nunca deixei a minha produção pessoal de lado. E talvez a minha produção e a produção dos coletivos, elas estivessem um pouco distantes. E aí eu acho que é natural, e aconteceu também com a empresa, de ir para dentro da instituição, né? E acho que vai acontecendo isso com o trabalho, né? Ele vai indo para um espaço institucional, mas eu acho que esse movimento só também me cansou, sabe? De estar sempre pensando num trabalho para a próxima exposição. Por mais que eu fizesse essas coisas, eu sempre pensava que isso ia ser mostrado, que isso precisava ser mostrado. E talvez essa vontade de ir para um outro lugar, que é a rua, seja, talvez, na verdade, começar a pensar em trabalhos que eles não precisem terminar o ciclo dentro da exposição. Ele acontece e ele termina no espaço da rua, ou ele termina nele mesmo, sem precisar ir para um espaço expositivo. Então, assim, você faz o trabalho, guarda, e ele só vai se completar quando ele tiver mostrado numa exposição. E os trabalhos atuais também, uma coisa que eu esqueci de falar, ele não tem só a ver com a rua, tem a ver com o espaço externo. Assim, eu acho que eu tenho criado alguns pretextos para me deslocar, para viajar. E eu acho que, é claro que assim, sempre tem um registro, uma fotografia, um vídeo disso, é difícil não ter um objeto da coisa, mas pensar que o trabalho ele pode acontecer sem precisar esperar o momento da exposição. Mas também não é uma posição anti-institucional, nem anti-exposição, nada disso. Mas eu acho que é uma coisa mais de urgência. Como resolver esse trabalho agora?
mas assim, de alguma forma eu reitero o que eu estava dizendo e para continuar o que você está falando agora, né? Isso que você está falando de espaços, pelo menos eu vejo dessa forma, né? Não vejo uma dicotomia, assim, o espaço externo, o espaço interno, o museu, o espaço público. Eu acho que pelo menos o que eu percebo na sua fala, nos trabalhos que você mostra, é de novo essa relação que ela é doméstica, sua, né? Nesse sentido privado e afetivo seu. Então, se você faz isso no espaço externo, no espaço interno, no museu, na mídia, não importa. Assim. Então, quando você vai no espaço museológico, você faz uma salinha. Né? Uhum. Você leva esse lado doméstico para o espaço institucional. Quando isso está no lado externo também, que é a rua, é você andando também. Uhum. Né? Então, eu não vejo como uma questão, assim, né? Se está dentro, se está fora, se é institucional, se não é. O que eu vejo a recorrência, o que importa, pelo menos, pela parte da sua fala e do que eu, enfim, interpretei, essa projeção, na verdade, de afeto, esse envolvimento, essa relação, eu não sei, me veio o termo doméstico, assim, né? Uhum. Você falou da samambaia, o post-it, o cartãozinho, tudo muito... Exatamente. Eu percebo. Uhum. Então, eu vejo assim, não importa muito onde ela ocorra, né? A forma como você articula o mecanismo de cada um dos trabalhos, sempre a ênfase sempre recai sobre essa dimensão mais doméstica, pessoal, enfim. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Bom, então eu gostaria de agradecer, então, finalizar o encontro, agradecer o Fábio por ter vindo falar conosco, obrigado pela sua participação, pela disponibilidade, e eu gostaria também de convidar todo mundo para o próximo encontro, que vai ser com o artista Vitor César, que vai ser realizado também na terça-feira, às 5 da tarde, mas não na próxima semana, que é feriado, na semana seguinte, tá bem? Então, obrigado, Fábio. Obrigado.